Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Eu comentei com os irmãos em sala de aula que ia dar o complemento da lição do domingo passado e que ficamos de ver o tópico 4 e a conclusão. Vamos lá? A ação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo. Nós começamos com esse tópico que diz a respeito da pregação de João Batista em Mateus 3:11, né? Que ele fala exatamente que João profetizava o que Jesus faria na vida dos seus discípulos através do seu Espírito Santo. Se nós estudarmos a história, ou lermos a história de João Batista, nós vamos comprovar que realmente ele fez isso. E ele fala sobre o batismo, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e muito mais. É só revermos esse ponto, dar uma voltada lá, leia em Mateus 3:11 se ainda falta alguma compreensão para os irmãos. O ensino de Jesus, aí nós vemos alguns subtópicos que nós vemos algumas referências até o tópico E, subtópico E, afinal de contas, há uma declaração aqui muito interessante a respeito do ensino de Jesus, a ação do Espírito Santo no ensino de Jesus. Jesus ensinava e havia a ação do Espírito Santo. Lucas 11:13 diz que o Pai Celestial dá o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No sentido de que, olha, o autor coloca da seguinte forma, ele fala assim, embora esse ensino tenha sido dado por Jesus aos discípulos antes do Pentecostes e, portanto, o Espírito Santo não tinha sido enviado para morar definitivamente no crente, podemos entender que Jesus está o quê? Afirmando que esse pedido, partindo de alguém com sede espiritual e dirigido com fé, abre o caminho para uma atuação mais ampla do Espírito Santo em sua vida. É o que a gente vê. Se nós pegarmos as atitudes dos discípulos em todo o ministério de Jesus Cristo e depois do dia da Pentecostes, nós vamos ver diferenças brutais na vida de cada um deles. E quando o Senhor Jesus aqui clama por eles e compreende no ensinamento deles a ação do Espírito Santo num futuro maior, a compreensão deles também vai ser maior. A gente vai entendendo isso conforme vamos lendo a palavra de Deus e vamos vendo os personagens e suas características sua personalidade sendo moldada. O tópico B, o subtópico B, ele fala em Lucas 12:12, ele fala que porque o Espírito Santo vos ensinará as coisas que deveis dizer. Ele fala que a melhor defesa na hora da crítica, zombaria, injustiça ou perseguição é um coração dominado pelo Espírito Santo. Somos tentados a dizer aquilo que nós queremos, mas somos orientados a dizermos aquilo que o Senhor quer que nós digamos. Então, a palavra de Deus nos diz que nós devemos pedir orientação ao Espírito Santo para que venhamos a falar e ensinar coisas que somente Ele quer que nós falemos. Aí vem aquela expressão entristecer o Espírito Santo porque você não faz, não age, não ensina, não fala nada só de você mesmo. E a gente corre esse risco, né? Como nós vemos em Tiago, que a língua é um tremendo órgão tão pequeno, mas ocasiona tanta desgraça, justamente por falar demais e não falar orientado pela ação do Espírito Santo. Mas, seguindo, a gente vê em Mateus 10:20 que o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Quando nós pedimos orientação, quando nós falamos e ensinamos pelo Espírito Santo, com certeza é o Espírito do vosso Pai quem fala em vós. Aí entra a questão do mérito. Não é mérito meu, não é minha eloquência, mas é a ação do Espírito Santo falando através da minha vida que transforma a vida de outras pessoas. Interessante, eu sou um recipiente, o irmão é um recipiente. Deixa o Espírito Santo agir. E a gente vê no Mateus 28, 19 e 20 a grande comissão, né, na comissão dada aos discípulos, que incluía o batismo dos convertidos, estava incluída a pessoa do Espírito Santo. Temos aqui a presença do Espírito Santo no ministério dos discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu o batizo. Não é isso que nós dizemos? É exatamente isso que o autor está reafirmando aqui. E, por final, a gente vê em João 14:17, Jesus fala da companhia do Espírito Santo na comunidade dos discípulos.
Jesus diz, abre aspas, ele habita convosco, fecha aspas. Ou seja, ele está influenciando tudo. Ele está trabalhando o coração de vocês nesses 3 anos do seu ministério. Mas então Jesus promete que o Espírito Santo não apenas habitaria com eles, mas estaria neles, não mais apenas como uma influência no ambiente, como nós vimos no Antigo Testamento, mas como presença real, dentro, no interior, no coração, selando, morando definitivamente em seu coração. E o autor termina dizendo que ele habita convosco e também estará em vós. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto criticamente distorcido por algumas coisas. Não vou citar nada em especial, mas os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que a doutrina do Espírito Santo tem que ser entendida para poder ser proferida e compreendida. Não adianta eu saber que há, se eu não sei como esta ação ocorre, o porquê que ela ocorre e qual o efeito dessa ação. O intuito da revista é exatamente estudar o Espírito Santo nos seus pormenores, como eu já disse desde o começo. Não tem a intenção de esgotar todo o assunto. Até hoje nós temos, e eu gosto da ilustração do Billy Graham, é a questão do balde. O índio queria mostrar o mar para o resto da tribo, levando um pouco do mar no balde. Não existe isso, não tem como. É o que Billy Graham disse. Mas podemos estar estudando particularidades e compreendendo melhor a doutrina do Espírito Santo para compreendermos como ele age. Por isso que esse tópico é muito importante na compreensão. Na conclusão, que faltou também, nós vemos assim, que na noite que ressuscitou, Cristo deu aos seus discípulos no cenáculo um bafejo preliminar do Espírito Santo, como promessa e garantia do mais completo, do dom mais completo que se seguiria, ao soprar sobre eles, provavelmente no mesmo cenáculo. João 20, 22. Bom, na revista a gente tem esse tópico aqui e logo em seguida a gente tem uma aplicação. A gente tem uma aplicação que eu vou ler para os irmãos aqui também. Ela deve estar aqui. Será que nós temos sido vasos úteis? Lembra do termo recipiente? Que o Espírito Santo tem utilizado para continuar a obra iniciada por Cristo? Se não, mudemos. Se sim, deixemos que o Espírito Santo nos encha com poder hoje. Irmãos, é uma conclusão básica, simples, mas que precisava deste complemento. E eu fico feliz de poder compartilhar com os irmãos. Deus abençoe a todos e até domingo que vem. Amém? Na IBD e nas demais programações da PIB Votorantim. Um abraço.